Eu disse que pediria a guarda dos meus filhos e recebi medidas protetivas. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski. No vídeo de hoje trago essa questão muito recorrente, muito mesmo, que é aquela em que o pai ameaça de pedir a guarda dos filhos, de discutir essa guarda judicialmente. Em retaliação, ele acaba sendo alvo de uma medida protetiva. Isso é muito comum. Então, vale esclarecer que as medidas protetivas, elas estão amparadas no risco e na necessidade. Não estão fundamentadas na vontade da mulher que se diz vítima. O que eu quero dizer é que as medidas protetivas, elas não estão numa gôndola de supermercado aguardando a mulher pelar e buscar e pedir a medida protetiva. O ato de querer não é suficiente. É necessário que a vítima esteja em risco e que a protetiva seja necessária. Não existe vontade apenas. Então, algo que nós temos observado é que as medidas protetivas passaram a ser algo da vontade da vítima. Esqueceram completamente que há uma base calcada no risco e na necessidade. Então hoje, uma mulher ela pode pedir protetivas a partir da sua vontade, mas a lei não estabelece isso. Isso é muito importante que a gente discuta, e chame atenção. Isso é um fato muito importante. Medida protetiva está alicerçada no risco e na urgência e não somente na vontade da mulher que se diz vítima. Em muitos casos, quando ocorre o rompimento da relação, namoro, do noivado, do casamento, surge aí a questão dos filhos, com quem os filhos vão ficar. Muitos homens acabam pretendendo discutir a guarda judicialmente, em retaliação acabam sofrendo medidas protetivas. Esse fato do homem buscar a justiça para procurar discutir a guarda dos filhos não pode e nunca, jamais deveria ser considerado um fator de risco apto a autorizar um juiz a conceder medidas protetivas. Uma mulher que recebe do homem um aviso de que discutirá a guarda do filho na justiça não está em risco, jamais esteve em risco. Então não poderia, em tese, pedir protetivas porque foi ameaçada de sofrer um processo que discuta democraticamente a guarda do filho. Então, isso é muito importante, muitas pessoas atravessam esse problema, não havendo qualquer risco num processo judicial. Veja que o homem está buscando justamente um meio democrático, um meio adequado e constitucional para discutir a guarda do filho, e por essa razão ele jamais poderia ser sancionado por uma medida protetiva, porque está exercendo um direito que é constitucional. Mas qual é o direito desse homem, doutor? É o direito de ação. Ninguém pode ser punido por estar exercitando um direito. Se o homem procurou a justiça, procurou um meio adequado, um meio democrático, jamais esse homem poderia receber uma medida protetiva por esse motivo. É totalmente deturpado, de má fé, buscar uma protetiva porque o homem está querendo discutir a guarda dos filhos na justiça. Na verdade, uma tentativa de medidas protetivas baseada nesse fundamento deveria ser reprimido. Deveria sofrer aí a mulher uma penalidade, uma multa por litigância de má-fé, por estar buscando as medidas protetivas, uma finalidade que elas não têm. Ela não está em risco, na verdade. Se ela está com medo de perder a guarda, isso não justifica, em hipótese alguma, o pedido de medidas protetivas. Isso é importante deixar claríssimo, não é verdade? Então essa é a situação mais comum, mais corriqueira, que a gente busca trazer aqui para discussão e debate. O juiz não poderia, em tese, dar protetivas porque o homem buscou a justiça para discutir a guarda dos filhos, ok? Porque isso estaríamos vivenciando uma violência transversa, uma violência institucional. Ou seja, homem, se você buscar os seus direitos,
Se você exercitar um direito de ação, punirei você com medidas protetivas. Veja que a medida protetiva está saindo do seu lugar de proteção da vítima para servir de meio de perseguição contra um homem que está exercendo um direito constitucional, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe ele e lembrem-se, respeite as mulheres.